seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Antônio Andrade, especialista em fisioterapia e terapia intensiva, e de uma maneira bem prática, a gente vai abordar os 3 passos fundamentais para você desenvolver o raciocínio fisioterapêutico avançado na UTI. Dentro da terapia intensiva, é um resolvedor de problema. Você pega um paciente que está com falta de ar, ou um paciente que está entubado, ou um paciente que está no pós-operatório, e leva para um outro momento. O paciente vai melhorar dessa falta de ar, o paciente vai ser estubado, o paciente vai progredir o desmame, o paciente vai sair bem do componente aí de reabilitação. E para fazer isso, você tem que ter um raciocínio fisioterapêutico. Não é só pegar o estudo científico e tentar aplicar no paciente. Não é só pegar um conteúdo que você estudou de uma aula de pós-graduação ou de aula da graduação e tentar colocar no paciente. É necessário que você tenha uma correlação de ideias e de conhecimentos para conseguir gerar a melhor intervenção com o paciente. E o que é esse raciocínio fisioterapêutico avançado? É você pegar o caso concreto, saber avaliar de uma maneira bem específica como fisioterapeuta e conseguir dar a melhor conduta para o paciente. Não é você só gerar uma intervenção. Técnica, realizar a conduta é algo que pode ser treinado, que a pessoa não precisa ter tanta capacidade do raciocínio para gerar a conduta, mas saber o porquê você está fazendo a conduta, qual a melhor intervenção que você vai fazer e como ter essa capacidade de gerar a melhor intervenção, é isso que vai fazer você ter esse raciocínio fisioterapêutico avançado dentro da terapia intensiva. É isso que a gente vai abordar aqui, os 3 passos fundamentais para você ter esse raciocínio fisioterapêutico avançado. E quais são esses 3 passos fundamentais? Eu considero 3 passos fundamentais que estão dentro do método fisioterapia intensiva, que são extremamente necessários para o fisioterapeuta ter o raciocínio fisioterapêutico avançado na terapia intensiva. Esses 3 passos, por que passos? Porque você vai seguir em contínuo movimento nesses 3 passos, que é o conhecimento teórico, o conhecimento prático e o conhecimento relacionado à iniciativa e atitude. Para você ter o raciocínio fisioterapêutico avançado, você tem que estar bem aprofundado no conhecimento teórico que você necessita, do conhecimento prático que você precisa para atender o paciente e do conhecimento relacionado à iniciativa e atitude. Esses 3 passos, quando você segue em ciclos de desenvolvimento, vai fazer que você consiga pegar um caso concreto e gerar a melhor intervenção. Porque quando você sabe o que você tem que estudar, você está extremamente preparado para o que você vai pegar. Se você nem sabe o que precisa, não se aperfeiçoa naquele conteúdo necessário, muitas vezes você está fazendo condutas desnecessárias dentro da terapia intensiva ou condutas que não fazem efeito nenhum, ou condutas lesivas para o paciente. Quando você tem o conhecimento teórico, mas não tem o conhecimento prático, você não tem a capacidade de saber como fazer, quando fazer, a maneira correta de fazer, não adianta muito, porque você vai ter o conhecimento teórico, mas não sabe colocar em prática. Então, eles precisam dar em conjunto. E aí vem o terceiro conhecimento relacionado à iniciativa e atitude. Esse conhecimento vai respaldar que você, dentro do ambiente multiprofissional, consiga gerar as condutas necessárias para o paciente. Às vezes o fisioterapeuta diz que não tem autonomia dentro da UTI, mas será que ele sabe se portar? Será que ele sabe se argumentar? Será que ele tem a capacidade de fazer com que todo o ambiente respeite ele e consiga fazer a melhor intervenção dentro da terapia intensiva? Muitas vezes não. Se a gente pegar dentro do ambiente de graduação e pós-graduação, menos de 1% vai preparar o soft skill. O que é o soft skill? É a capacidade de você estar num ambiente multiprofissional e ter comportamentos e habilidades para ser respeitados, para ser valorizados. Então, quando você tem esses 3 conhecimentos andando em conjunto, um passo a passo, em ciclos de desenvolvimento, você começa a desenvolver o raciocínio fisioterapêutico. Ah, é fácil? Não, não é fácil. Mas é muito mais simples quando você sabe o caminho que você tem que percorrer. Passo a passo, seguindo o ciclo de desenvolvimento, você entra dentro da terapia intensiva e começa a ser visto como um profissional diferenciado. Um conhecimento vai se correlacionar com o outro. Esses conhecimentos se comunicam. Um não consegue andar com o outro. Então, esses passos, eles têm que andar em conjunto. Esse ciclo de desenvolvimento tem que andar em conjunto.
Não adianta a pessoa ter muita iniciativa, muita atitude e não ter o conhecimento teórico, o conhecimento prático. Vai matar muita gente, que não é isso que eu quero que você não tenha. Você não faça. Não adianta a pessoa ter muito conhecimento teórico, ser decorado todos os livros e não sabe colocar em prática, não sabe como fazer, não sabe como gerar intervenção. Vai cometer muitos erros. Ah, mas é com o tempo que vai aprender esse conhecimento prático? Não, não é com o tempo. É aprender da maneira certa. Quando você aprende da maneira certa, o tempo vai ajudar. Mas se você não aprende da maneira correta, o tempo não ajuda. Trabalhei no UTI, que a fisioterapeuta, quando eu comecei a trabalhar na UTI, ficava preparando a seringa, tirava, colocava heparina, colocava um esparadrafo e dizia leito 1, colocava lá. Depois pegava outra seringa, colocava o esparadrafo, leito 2, colocava lá. Depois outra seringa, colocava o esparadrafo, heparina, leito 3. Eu perguntei para ela, por que tu está preparando essas seringas com heparina? Ela respondeu que se não tivesse essa seringa com heparina, o médico não ia colher gasometria. O que é que tem a ver com a conduta fisioterapêutica preparar a seringa com heparina? Ela poderia ter muito tempo de terapia intensiva, que ela já tinha, mas estava colocando conhecimento prático errado, criando viés, desvalorizando a profissão. E você não pode fazer isso. Você tem que ter essa capacidade de saber o que você tem que fazer, por quê, como. E aí, quando você tem o conhecimento teórico, conhecimento prático, aí que você também tem que ter a atitude para se portar, para se comunicar, para ser visto como líder no ambiente. Quem não é visto, não é lembrado. Não adianta apenas ser bom. Tem que demonstrar que você é bom. Para ter esse raciocínio fisioterapeuta avançado, para ser respeitado, para discutir, para gerar a melhor intervenção, para virar um coordenador, para virar uma chefia, você tem que ter esse conhecimento avançado dentro da terapia intensiva. Esses 3 passos: conhecimento teórico, conhecimento prático, iniciativa e atitude. Dá um exemplo prático. Vamos dar um exemplo prático. Um circuito do CPAP. Então, aqui a gente tem um pulmão de teste, um circuito do CPAP. Coloquei uma traqueia do filtro. Então, trabalhando na terapia intensiva, que tem a traqueia do filtro, esses filtros eles vêm com uma tampinha. Então, os filtros vêm com uma tampinha, né? A gente sabe que está trabalhando na terapia intensiva, alguns, outros não. E aí eu fiz um furo nessa tampinha. Conectei, vou conectar no sistema aqui do CPAP, pulmão de teste. E vou ligar esse CPAP. O pulmão de teste está insuflando de maneira bem lenta, mas está insuflando. Daqui a pouco vocês vão ver que ele vai aumentar o tamanho, certo? De maneira lenta. Então o CPAP está insuflando de maneira bem lenta. Ok, insuflou. CPAP, pressão contínua nas vias aéreas. Vou tirar essa tampinha. Veja, a tampinha tinha um furo. Tirei. E agora vou conectar no pulmão de teste. Rapidamente ele insuflou. Então, conectei. Rapidamente ele insuflou. O pulmão é o mesmo. A diferença é o diâmetro que você está tendo para passar o fluxo. Então, mais uma vez, tirei a tampinha. A tampinha está com um furo. Bem fininho, bem pequenininho. Insuflou rapidamente. Coloquei a tampinha. Conectei. Vai insuflar de uma maneira bem lenta. Bem devagar. E isso por causa de um furinho, de uma redução do diâmetro. Então, a gente tinha um diâmetro da passagem do fluxo menor. O que é que isso está gerando? Um aumento da resistência. Então, o conhecimento teórico é saber a redução do diâmetro do tubo, a redução do diâmetro da passagem do ar vai aumentar a resistência e muito. Certo? Você tem aumento da resistência. Isso é o conhecimento teórico. Conhecimento prático. Para eu conectar um CPAP no paciente que não tem uma válvula de exalação conectada na máscara e por aí vai, eu tenho que ter uma válvula de exalação no circuito. É um conhecimento prático. Tem que ter, para não ter a retenção de CO2. Ok. E a iniciativa atitude? Pegar esses 2 conhecimentos e gerar a melhor intervenção para o paciente. Como assim? Porque isso daí que vai dar a base para o raciocínio fisioterapêutico. Se eu sei que o diâmetro vai aumentar muito a resistência, e eu vejo na mecânica do paciente que o paciente está com aumento da resistência,
pá, no gráfico de fluxo, eu vejo que o paciente está apresentando uma queda do volume corrente e na gasometria está com acidose respiratória, adianta eu ficar aumentando o delta de pressão, aumentando a frequência, se a causa é uma obstrução do tubo por uma rolha? Não adianta. Então, você teve o conhecimento teórico, entendeu que para gerar o fluxo, você quer ter que aumentar muito a pressão para compensar a resistência do tubo. Você entendeu que, no caso, o que está causando a queda do volume corrente e a acidose respiratória é a obstrução, e você vai ter a atitude e iniciativa para conversar com a equipe multiprofissional, dizer, olha, a gente tem que atuar para trocar o tubo desse paciente, ou eu vou realizar uma conduta aqui, desconectar o paciente que está precisando de PIP para gerar uma terapia desobstrutiva, e aí você faz a conduta que vai ser a mais benéfica para o paciente. Esses 3 pilares, conhecimento teórico, conhecimento prático, iniciativa e atitude, foram demonstrados nesse exemplo, que isso tem que estar presente para você ter o raciocínio fisioterapêutico avançado na terapia intensiva e ser o dono do plantão. Porque se você não sabe, você não tem o conhecimento, você não consegue se portar, você não consegue argumentar. Então, um paciente que você quer gerar uma conduta mais incisiva, uma conduta com mais pressão que eu quero dizer não é a pressão do ventilador, uma conduta de mais risco, você não vai conseguir fazer porque ninguém confia em você. Mas quando você tem o conhecimento teórico, conhecimento prático, iniciativa e atitude, você consegue sim gerar a melhor intervenção para o paciente. E aí algumas pessoas podem dizer, mas eu fiz graduação, fiz pós-graduação, residência e ainda tenho uma certa dificuldade. Peguei um trecho de um livro de Ricardo Basaga, eu estava lendo esse livro ontem, Lugar de Potência. O que é que esse livro fala? Você faz antigamente você fazia uma graduação, depois uma pós-graduação, depois ia para o mercado de trabalho e conseguia seu emprego, conseguia se manter no emprego. Mas não funciona mais assim. O protagonismo agora é do profissional. O profissional tem que entender quais são as lacunas de conhecimento que ele tem e preenchê-las. Então, se eu tenho dificuldade de me portar como profissional da terapia intensiva, eu tenho que me preparar para isso. Se eu tenho dificuldade de desenvolver o raciocínio fisioterapêutico, eu tenho que me preparar para isso. Só ter um título de especialista, só ter um título de pós-graduação, pode fazer até você entrar, mas não se manter no trabalho, nem evoluir para uma chefia, uma coordenação, porque você não vai estar totalmente preparado. E a gente entendendo isso, tem que correr atrás de preencher nossas lacunas de conhecimento. Então, você já está dando um passo, está presente aqui nessa aula, preenchendo as lacunas de conhecimento, fazendo com que você consiga ter essa capacidade de ter um raciocínio fisioterapêutico avançado dentro da terapia intensiva. Antônio, e como você descobriu que precisava desses 3 conhecimentos, esses conhecimentos que devem ser progredidos de passo a passo para ter essa capacidade de gerar a melhor intervenção com raciocínio fisioterapêutico avançado na UTI? Eu já contei essa história, mas gosto sempre de repetir. Formei em 2006. Já quando eu me formei, já entrei no mercado de trabalho, tinha corrido atrás antes para entrar no mercado de trabalho. Entrei na UTI dando plantão 24 horas no final de semana. Comecei dando no domingo, logo após a festa de formatura. Coloração de grau antes, dei a festa de formatura no sábado à noite, de manhã eu já estava no plantão. Entrei no hospital, comecei a dar plantão e era plantão final de semana. E 15 leitos, na época lá em 2006. Cansado, ficava com dor na coluna. Cansado, exausto de dar plantão. Era de dia no hospital, noite no outro. De dia no hospital, noite. Já tinha um momento que dava vontade de chorar, que eu dizia, que é isso? Porque eu ficava perdido, é muito paciente, a gente não está totalmente preparado, a graduação não prepara. E aí eu entrei na pós-graduação, achando que a pós-graduação ia resolver o problema, e era mais conteúdo teórico. E aí, vários casos aconteciam, eu ficava suando na beira do leito, mas teve um caso que foi emblemático para mim. Estava lá na UTI, um paciente, à noite, plantão noturno, taquipneico, hiperventilando. Eu estava lá, na beira do leito, aumentava a frequência respiratória, aumentava a delta de pressão, pedia para sedar o paciente, sedava o paciente, e nada do paciente melhorar, aumentava os parâmetros do paciente. Eu já estava quase 2 horas do lado do leito, suando, e não resolvi o problema. Veio uma médica, nefrologista, perguntou, Antônio, tu ainda está aí? Eu disse, estou aqui ainda e não estou conseguindo resolver o problema. Será que não vai ser bom bloquear? Ela fez, será que esse paciente está com febre, não? Colocou o termômetro, 39 lá, de febre. Foi feito de pirona, o paciente melhorou da febre, melhorou da taquipneia, ficou bem adaptado na ventilação mecânica. O que é que faltava? Faltou um processo de tomar decisão que eu não tinha. Eu disse, eu tenho que definir o processo de tomar decisão. Eu tenho que estudar o que realmente a gente precisa para a prática.
que é que a gente precisa para gerar a melhor intervenção. É isso que vai fazer eu ter a capacidade de conseguir gerar a melhor intervenção. Tive o privilégio de trabalhar em UTIs que tinha profissionais extremamente qualificados, que eu pude tirar minhas dúvidas, conseguia preparar um pensamento. Termina sendo um método repetitivo, cíclico, mas que toda vez, se você for colocando em prática, você consegue sim ter essa capacidade de identificar a causa. Porque onde você tem que atuar? Na causa. Não adianta nada você tratar o sinal ou o sintoma. O sinal e o sintoma é o que está dizendo. É um sinal, é um alarme, é algo que demonstra que tem algo errado. Mas você não vai tratar o sinal, você vai tratar a causa. O principal erro do fisioterapeuta e da terapia intensiva é querer tratar o sinal. A gente tem um grupo de teleconsultoria da turma do fisioterapia intensiva, e nesse grupo de teleconsultoria, os alunos vão colocando dúvida de casos clínicos, e eu sempre digo, vamos seguir o processo de tomar a decisão. Você tem que responder essas perguntas. Veja o que é que você está perdendo algum desses dados. Aí a pessoa vai respondendo e chega na capacidade dele de ter uma ideia de qual é a causa. E o principal erro que eu observo é esse, tratar o sinal sintoma. Então, teve um exemplo nessa semana que a pessoa disse, pô, eu estou aqui e o paciente está apresentando um aumento do trabalho, aumentando muito a frequência respiratória. Vamos seguir o processo de tomar a decisão. Pô, mas eu já aumentei delta, já aumentei frequência. Isso você está ajustando algo para resolver o problema rapidamente. Claro que você não vai deixar o paciente morrer, então você pode aumentar FiO2, pode aumentar um pouco o delta, a frequência, mas você tem que identificar a causa. Porque o aumento do trabalho ventilatório pode ser uma ventilação iatrogênica errada? Pode. Você que está causando. Mas pode ser uma obstrução do tubo, como eu falei aqui no exemplo da traqueia. Pode ser uma atelectasia, pode ser um pneumotórax, pode ser um broncoespasmo, pode ser um filtro encharcado, pode ser um tubo acotovelado, pode ser uma desconexão do circuito ventilador, pode ser uma acidose metabólica, pode ser uma febre, uma bacteremia, pode ser uma ansiedade, dor. Veja que eu posso ir dizendo várias hipóteses do que pode causar um aumento do trabalho ventilatório. E cada uma das hipóteses tem uma possível conduta fisioterapêutica ou multiprofissional. Então, se for acidose metabólica, é uma coisa, se for obstrução do tubo, é outra, se for uma febre, uma bacteremia, é outra, se for dor, é outra, se for ansiedade, é outra. Várias causas. Se for uma atelectasia, é outra. E para cada uma, você vai ter uma possível conduta. O que é que muitas vezes se vê? O paciente está com aumento do trabalho ventilatório, aumenta a delta de pressão, passa de PSV para PCV, muitas vezes não era necessário. Gerava uma conduta desobstrutiva, se fosse uma atelectasia. Trocava o tubo, se tivesse o tubo acotovelado. Fazia uma conduta para retirar a rolha, se tivesse o tubo com rolha. O filtro encharcado poderia ter sido trocado. A febre poderia ser corrigida com a medicação. A acidose metabólica poderia o médico corrigir com hidratação, com alguma outra conduta médica. Então, para cada causa, uma conduta específica. E isso se consegue tendo o conhecimento necessário teórico, o conhecimento necessário prático e ter iniciativa, atitude para se portar, para se comunicar, para argumentar, para dizer, você ser o líder do plantão. Conheço vários fisioterapeutas que são o líder do plantão, que estão modificando o ambiente que estão trabalhando, e você pode ser esse líder do plantão. Vamos levar o nível de fisioterapia. Não queira ser o mais do mesmo. Não queira ser o plantonista que cumpre tabela. Já escutei de alguns fisioterapeutas também que dizem, eu não quero me aperrear, eu quero ficar aqui só dar meu plantão, receber meu salário, tem férias. Eu não quero fisioterapeuta assim comigo. Esse fisioterapeuta, para mim, não era para estar dentro da terapia intensiva. O fisioterapeuta que está para estar dentro da terapia intensiva é o que quer fazer uma fisioterapia de qualidade. E você tem que correr atrás de fazer isso. E para você fazer isso, tem que ter o conhecimento teórico, tem que ter o conhecimento prático, tem que ter iniciativa de tudo. E isso pode ser treinado, pode. Treine isso aí com os alunos do método de fisioterapia intensiva. Treinamento. Discussão, vai e volta, retorna, simula. É isso que tem que ser feito para você conseguir ter essa capacidade. E como eu consigo me preparar dessa forma? Eu sempre falo que são ciclos. Você estuda o que é necessário, coloca em prática, simula o atendimento. Como assim simular? Um piloto de avião, ele já vai pilotar um avião com 200, 300 pessoas, nem sei quantas pessoas dão no avião, estou chutando. Não, primeiro ele tem que utilizar um simulador, porque é algo de
risco, é algo crítico. E o fisioterapeuta que está dentro da terapia intensiva também que deveria pensar assim. Você está lidando com pacientes críticos, graves. Uma intervenção fora da necessidade vai ser lesiva para o paciente. Ah, não é contraindicação, mas tem que ser a indicação. Ser contraindicação não quer dizer que você pode fazer tudo. Você pegar uma espirometria de incentivo e pegar o paciente, todo paciente ganha respiração espontânea. O risco, quase zero. O benefício, vocês podem responder por mim também. Principalmente quando dá 10 incursões. Vamos lá. 1, 2, 10 repetições lá com o paciente. 10 repetições. O paciente tem uma capacidade vital de 10 ml por quilo. Nem levanta uma bolinha. Qual o benefício disso? Vai ter risco? Não, mas também não vai ter benefício. Entender isso, que não é só fazer algo, é fazer o que é necessário, precisa ter esse conhecimento aprofundado. Precisa ter esse conhecimento específico. Precisa estudar e reestudar. Ah, não, vou fazer um curso de ventilação mecânica só para saber mexer no ventilador de PCV, VCV. Teve uma pessoa que perguntou para mim, Antônio, eu queria fazer só um curso de ventilação só para mexer. Pô, então procura outra pessoa. Porque se você quiser estar extremamente preparado para ter o raciocínio fisioterapeuta avançado, para saber não só mudar o botão, que isso também tem que aprender, que é o conhecimento prático, mas saber o porquê você está fazendo, quando você deve fazer, o que você precisa. Aí sim, você me procure. Se não quer só algo para cumprir tabela, não precisa de mim. Quero pessoas que queiram estar extremamente preparadas, que fuja do padrão, que estejam acima da média, que tenha retorno profissional, retorno financeiro, que faça a fisioterapia o que precisa ser feito. Sendo chato algumas vezes, colocando pressão, brigando com o médico, brigando com o enfermeiro quando necessário, fazendo amizades, gerando resultado dentro da UTI, tendo pacientes particulares pagando valores justos, sendo progredindo para virar um coordenador, um rotina, uma chefia. É isso que eu quero. E quanto mais fisioterapeutas assim, melhor. Ah, eu quero só aprender o básico, então você vai aprender do básico ao avançado. Do básico ao avançado. Tem que aprender a base, é claro que é necessário, né? A base é necessário. Mas você tem que aprender o básico ao avançado de maneira cíclica, evolutiva, treinando, repetindo, colocando em prática, discutindo. E é isso que vai fazer você ter o resultado de maneira gradativa. Onde é que eu percebo que as pessoas mais erram nesses pilares, nesses passo a passo? Primeiro, estudar o que não precisa. Então, quer dizer que um dos erros que você acha é estudar o que não precisa comece estudando o que você, fisioterapeuta, precisa. E aí eu vejo muitas vezes a pessoa focando em coisas que não é necessário para ele, em vez de focar o que é necessário. Então, primeiro, comece estudando o que precisa. Um dos erros principais é estudar o que é desnecessário, o que não precisa. Segundo erro, quer estudar já o topo da pirâmide do conhecimento, já quer estudar lá a sincronia, autopip, como vai pronar, como recrutar, tá? E aí não estudou ainda a base do conhecimento. A base é necessária para você ir progredindo, essa da base. Terceiro erro, não quer aprender na prática e não ter o conhecimento prático. Já recebi vários estagiários dentro de hospital e toda vez que o estagiário chega, ele quer. Não, Antônio, eu queria aprender a aspirar, queria aprender a modificar o modo, aprender. Eu disse, calma, pega o prontuário do paciente, dá uma lida no prontuário do paciente e depois volta aqui. Aí a pessoa vai lá, pega o prontuário, dá uma lida e volta. Eu já li o prontuário. Certo? Então vamos começar. Não, mas como é que eu vou aprender lá? Não, vamos começar. O que é que causou a internação do paciente na UTI? A pessoa, não, eu sei que o paciente tem DPLC. Não, a causa. Primeira coisa que você tem que saber é a história clínica do paciente, como é que o paciente apresenta. Você tem que estar chegado no leito do paciente, já tendo uma pré-avaliação. Isso está dentro do método de fisioterapia intensiva. Como fazer essa pré-avaliação? O que é que você precisa identificar no prontuário? O que é que você tem que perceber na passagem de plantão? O que é que você tem que ver de exames complementares? O que é que você tem que, como chega na beira do leito, o que é que você tem que olhar primeiro para definir prioridades? Tudo isso facilita seu raciocínio fisioterapêutico, facilita o conhecimento prático, facilita a intervenção. Então, não é só botar a mão na massa, é botar a mão na massa de maneira eficiente, efetiva, modificando realmente o desfecho do paciente. Como organizar isso em ciclos evolutivos? Primeiro você prepara a base, fisiologia, fisiopatologia, mecânica, base da ventilação mecânica. Ah, Antônio, mas eu estou 5 anos trabalhando na UTI. Volta, comece a estudar isso antes. Se você está tendo alguma dificuldade, comece a estudar antes. Lembra lá, você profissional, é o
protagonista agora do ensino dele. Ele que corre atrás de preencher o que ele necessita. Então, comece estudando esses conhecimentos da base. Depois que você prepara essa base, você parte da parte das condutas fisioterapêuticas na terapia intensiva, que é muito negligenciada por vários fisioterapeutas. Então, mobilização, elastimoulação, terapia obstrutiva, ventilação mecânica, em respiração espontânea, tosse assistida e por aí vai. Várias condutas você pega. Depois você entra na ventilação mecânica avançada. Depois você entra na ventilação mecânica aplicada, no uso da ventilação não invasiva no caso concreto. E isso sempre correlacionando desde a primeira parte com casos clínicos, Ah, é muita coisa para eu fazer sozinho. Então, se prepara.